Esta é a vila de Paranapiacaba, que fica na Serra do Mar. O vilarejo pertence à cidade de Santo André, no ABC Paulista. Quinzenalmente, aos domingos, um trem parte da capital paulista com destino à vila, trazendo turistas que passam o dia por aqui. Há também o passeio com a Maria Fumaça. Hoje, Paranapiacaba vive da memória dos tempos em que o trem não era somente turístico. Paranapiacaba foi uma vila, ferroviária que nasce em função de uma demanda da ferrovia, no caso, a necessidade de operar todo o sistema ferroviário no alto da serra, no ponto mais alto. Antônio Souquef Júnior pesquisa a história das ferrovias. Fomos juntos a Paranapiacaba para entender melhor a importância desta vila para a história. Ainda existem vestígios muito claros de como era esse funcionamento. Claro que houve uma série de alterações, durante muito tempo ela esteve abandonada, depois do fim da própria utilização pela ferrovia. Os planos inclinados, também chamados de sistema funicular, eram a forma utilizada para a movimentação dos trens aqui na Serra do Mar. Os planos inclinados funcionaram até 1974. A partir daí foi desenvolvido um sistema que é chamado de cremalheira, que não exigia a participação de tantos funcionários, já era um processo totalmente mecanizado. Então, a partir daí, a ferrovia, os funcionários passam a não ser tão importantes aqui. Então, ela começa um esvaziamento da vila, que vai se prolongar até os anos 90. Aí ela acaba sendo vendida para a Prefeitura de Santo André, e aí começa tentativas de se dar um novo uso, uma vocação turística, uma vocação ecológica pela implantação que ela tem no meio da Serra do Mar. Então, hoje a gente a gente vive esse processo de mudança de uso, mas tentando corrigir os problemas de um período muito longo aí de abandono e de deterioração. A vila nasceu em 1860, como moradia para os trabalhadores da primeira ferrovia do estado de São Paulo, que ligaria o Porto de Santos à cidade de Jundiaí. Em 1835, tem a primeira lei pretendendo instalar uma ferrovia no país. Mas, na época, os desafios eram muito grandes e ninguém se interessou. A primeira ferrovia surge por iniciativa do Barão de Mauá, um dos mais importantes empresários aí do século XIX, e ele cria uma ferrovia ligando o fundo da Baía de Guanabara até a raiz da Serra de Petrópolis. Um trajeto que fazia ligação com Minas. Então, Minas e Corte eram o principal trajeto econômico, assim vamos dizer, em termos de produção. Em São Paulo, a ferrovia vai surgir, a primeira em 1854, por iniciativa também do Barão de Mauá, que se associou com os ingleses, e fizeram juntos a São Paulo Railway Company, que ligava Santos a Jundiaí. Foi a quarta ferrovia a ser implantada no país, tá? E a razão dela existir foi o transporte de café. O café já tinha vindo do Vale do Paraíba, estava indo em direção ao Planalto Central, o Planalto Paulista, e atingindo a região de Campinas, Rio Claro, e era transportado via litoral santista, mas transportado por lombo de burro, os tropeiros. Só que a partir de uma determinada distância o frete ficava muito alto, então não era possível, se não tivesse uma outra alternativa, continuar avançando com as plantações de café. O Barão de Mauá foi um personagem muito interessante, Ele foi um dos grandes empresários do Império. Ele, como uma pessoa bastante antenada para o que acontecia, ele acabou se interessando pelo transporte, tanto que foi o pioneiro, o responsável pela construção da primeira ferrovia, ligando, como eu falei, a Baía de Guanabara, à raiz da Serra de Petrópolis. Posteriormente, ele participou como acionista de outros empreendimentos e, percebendo que o café era um produto que ia ser importante e que São Paulo, por características de solo, etc., tinha a condição de liderar essa produção cafeeira, ele percebeu que fazer uma ferrovia passando pela Serra do Mar, ligando o Planalto, Jundiaí, o começo do Planalto, até Santos,
seria uma ferrovia que economicamente seria bastante importante. Então, quer dizer, obviamente ele tinha interesses, né, empresariais, mas era um visionário, né? Aí se associou com os ingleses, né? Os ingleses fizeram todo um levantamento para ele e tal. Ele financiou a ferrovia, mas depois foi, por uma série de manobras, né, pelos seus sócios britânicos, ele acabou saindo, excluído do negócio, né? Então a ferrovia, a primeira ferrovia de São Paulo, a São Paulo Railway, acabou sendo um empreendimento eminentemente britânico. Já sabemos que a ferrovia controlada pela empresa inglesa São Paulo Railway Company tinha como objetivo escoar a produção de café até Santos. E os demais trechos do sistema ferroviário de São Paulo? Como eles foram formados e quais os seus objetivos? A São Paulo Railway ela ficou restrita aos 139 quilômetros, ligando Jundiaí a Santos. Ela, por ter conseguido vencer a serra, por ter criado um acesso, ela teve exclusividade de acesso ao litoral. Então, não se interessou em prolongar e criar outras empresas ou prolongar o trecho, né, que ela teria direito, em função de já ser suficiente para ela, porque quem quisesse transportar café através da ferrovia para Santos teria que passar por ela. Então, quem construiu as demais empresas, né, foram os interessados, né, os próprios cafeicultores. Então, é aí que vai surgir, né, a ferrovia do São Paulo-Rio pelo Vale do Paraíba, a Mogiana ligando a região de Ribeirão Preto, a Paulista, né, seguindo em direção a Campinas, Rio Claro, São Carlos, né, todos esses espaços. E a Sorocabana pegando a região de Sorocaba, né, Itu-Sorocaba. Em função disso, nós vamos ter tentativas, né? Todas elas surgindo na década de 1870, pouco tempo depois da inauguração da Santos Jundiaí, né? E sempre vai haver tentativas, né, de se vencer, criar outros acessos ao litoral, né, para não precisar pagar tributos, né, para São Paulo Railway. A Sorocabana vai ser a empresa que consegue fazer isso, só no século XX. Se você olhar o mapa ferroviário de São Paulo, né, nós vamos ter, como uma mão estendida, né, com cada ferrovia, né, se ligando a Santos Jundiaí para poder ter acesso ao litoral. E em função, né, da interiorização dessas linhas, né, a gente vai ter o desenvolvimento das regiões às quais elas estão ligadas, né? Tanto é interessante que é um caso único no país, né, você ter um nome da região em função da ferrovia. Então, a região da Sorocabana, a região da Paulista, Alta Sorocabana, Mogiana. Você está lembrado que a Revolução Industrial e a criação das ferrovias foram temas que fizeram parte do programa A História do Capitalismo no Brasil, da Univesp TV? O programa da disciplina Sociologia da Educação explica o que liga o crescimento na produção de café em São Paulo à expansão das ferrovias. Esta é a Estação da Luz, no centro de São Paulo. A equipe da Univesp TV veio até aqui em busca de rastros de um passado ainda recente. A estação, inaugurada em 1901, com suas torres e tijolos vermelhos, é ela mesma um rastro de uma fase da implantação do capitalismo no Brasil. Partiam daqui os trens da primeira ferrovia paulista, a São Paulo Railway, uma empresa de capital inglês. A estrada de ferro ligou o Porto de Santos à cidade de Jundiaí, no interior do estado, para servir ao escoamento da produção de café. De que história falam a ferrovia e a estação? O pesquisador Flávio Sais, da Faculdade de Economia e Administração da USP, vai nos contar durante a viagem. O trem parte. Hoje a viagem é um passeio turístico. Não era no século XIX. Professor Flávio já está acomodado e pode conversar sobre a expansão do capitalismo no Brasil. São as marcas dessa história que a equipe da Univesp TV está procurando. A estrada de ferro é um produto característico da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é talvez o momento clássico, né, de consolidação do capitalismo. É um momento em que a máquina, a energia a vapor
se tornam, vamos dizer, a forma típica de produção industrial e típica do capitalismo. Flávio estuda a história do desenvolvimento econômico do Brasil e de São Paulo. Uma coisa se aprende logo ao conversar com Flávio e outros pesquisadores. Capitalismo e industrialização andam juntos. Quer dizer, falou em capitalismo, falou em industrialização. E falou em industrialização, falou em revolução industrial. A Estrada de Ferro representa um investimento extremamente grande que absorve capitais que de repente já não tinham onde ser aplicados. A Estrada de Ferro é extremamente importante para a constituição da indústria pesada, então é um novo campo, né, que surge, né, a construção de máquinas de ferro, né, para a Estrada de Ferro, a fabricação de trilhos, todos os equipamentos, a construção de locomotivas, né, tudo isso representa um ramo novo dentro da história do capitalismo e um ramo novo que dá um impulso enorme para a expansão do capitalismo. Ele está falando da Europa e talvez dos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil não havia ainda indústria capaz de fornecer o necessário para construir uma estrada de ferro. Estas imagens antigas da Companhia Paulista mostram as peças dos primeiros trens chegando a São Paulo. Elas vinham da Inglaterra. A construção das ferrovias daqui estimulava o crescimento da indústria e do capitalismo de lá, da Inglaterra. O que aconteceu com a Estrada de Ferro no Brasil? Ela, por exemplo, essa estrada, ela foi uma estrada construída fundamentalmente para facilitar as exportações. Então a Estrada de Ferro teve um papel extremamente importante em reduzir o custo de transporte do café e viabilizar, quer dizer, a expansão da produção de café por ampla área do interior paulista. Após entender a ligação entre o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e a criação das ferrovias, volto a Paranapiacaba. Antônio Souquef me levou até um dos pontos mais visitados da vila, o Museu do Castelo. Era o local de moradia do engenheiro-chefe, né, porque, como sendo o ponto mais alto, havia, né, a possibilidade de se enxergar todo o funcionamento da linha, né, o pátio de manobras, né, a casa dos engenheiros. Paranapiacaba era uma cidade hierarquizada, então as casas elas eram distribuídas tanto em termos de tamanho quanto em termos de localização, de acordo com a função que a pessoa desempenhava na ferrovia. Então, e daqui ele tinha um controle de tudo. E ele controlava tudo, né? Você podia, né, o movimento todo do que acontecia, né, era uma forma da empresa ter controle absoluto, né, sobre os seus funcionários, né? Paranapiacaba foi tombada em 2002 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e também pelas instâncias estadual e municipal. O tombamento da vila inclui as instalações, as máquinas, os equipamentos do sistema funicular e o leito ferroviário da Serra do Mar. Em 1981, a antiga estação de Paranapiacaba foi destruída por um incêndio de grandes proporções. Este incêndio ocorreu 2 dias antes do término da concessão da empresa São Paulo Railway Company. Mas qual é a importância das ferrovias para a história geral? É possível, a partir das ferrovias, entender a história de maneira mais concreta? Com a ferrovia, com o café, né, a gente vai ter um desenvolvimento fundamental, né? A interiorização do Estado, né? A ocupação, né, primeiro com plantações e depois o próprio avançar da ferrovia, o acúmulo de capital, né, vai permitir depois o desenvolvimento industrial do Estado, né? Então ela está na raiz de todo o desenvolvimento que São Paulo tem, a partir do final do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX. Então, partindo das ferrovias, da história das ferrovias, é possível então entender bem essa história? Sim, sem dúvida. A ferrovia está diretamente ligada, né, não é o único fator, claro, mas ela surge em função do café, né, e depois vai ser o meio de transporte do braço imigrante, né, que também chega e traz toda uma nova configuração, né, para o país, com novas profissões, com novas, né, técnicas construtivas. Então, ela está diretamente, eu diria que é um tripé, né, o café, a ferrovia e a imigração. São 3 fatores que determinam o desenvolvimento do Estado, né?